Olá a todos e todas, eu sou Luana Carvalho e você está ouvindo o podcast do Sim Não Digital, o programa semanal sobre os bastidores da política da Rede Calderaro de Comunicação. Nesse episódio, eu estou acompanhada do editor executivo do Acritica.com e editor do Sim Não Digital, Dante Graça. Olá, Luana. E da diretora de conteúdo do jornal A Crítica, Aruana Brianese. Oi, oi. A nossa entrevistada do episódio de hoje é a ex-senadora Vanessa Graziotin. Vanessa foi senadora da República de 2011 a 2019. Antes disso, exerceu 3 mandatos de vereadora por Manaus e 3 mandatos de deputada federal pelo Amazonas. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada. Vamos começar a entrevista pelo tema mais quente dos bastidores da política, né? Que promete ser um tema, inclusive, muito discutido no ano que vem e que a senhora entende bem, que é a possibilidade dos partidos políticos brasileiros formarem federações. Qual é, na sua opinião, senadora, a principal vantagem desse modelo? Bom, primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a você, Luana, Aruana, Dante, uma alegria, os meninos que estão aqui participando e construindo esse programa, uma alegria muito grande estar de volta, não é? Agradeço muito o convite. E dizer que, bom, que eu me sinto muito feliz de estar aqui e ter logo como primeira pergunta essa questão das federações. Sabe por quê? Porque ninguém acreditava que nós conseguiríamos aprovar a lei que estabeleceu a possibilidade dos partidos se federarem. Porque, na realidade, eu fiquei no Parlamento Federal durante muito tempo, então, toda véspera de eleições nacionais, há uma reforma política, que começa, assim, uma reforma grande, vamos revolucionar o sistema eleitoral brasileiro, mas ela sai pequenininha. E agora não foi diferente, né? Então, teve uma emenda constitucional aprovada e 2 projetos de leis. E um dos projetos de leis aprovado foi esse da federação, né, que já havia sido aprovada no Senado quando eu era senadora, porque essa foi uma construção de 2017. Em 2017, apesar de não ter tido uma grande reforma, mas aconteceu uma mudança substancial, que vai mudar bastante, vai impactar a realidade político-partidária brasileira. Então, naquele período, naquele ano, aprovamos. Eu digo aprovamos porque eu votei a favor, né? Fizemos uma grande negociação em que envolveu Senado e envolveu Câmara de Deputados. Então, nós aprovamos o fim das coligações e a cláusula de barreira progressiva, começando com 1%, 1,5%, 2%, até chegar a 3%. Né? Então, isso, por si só, fará com que o Brasil tenha um número de partidos bem menor do que tem hoje. Não número de partidos, porque a liberdade de organização partidária é constitucional. E a gente não pode impedir. Quando eu falo diminuir o número de partidos que atuam institucionalmente, que possam ter acesso a financiamento público, acesso a programas de rádio e televisão, a funcionamento de bancada parlamentar e tudo mais. Mas naquela época nós aprovamos no Senado, para substituir isso tudo, as federações. Só que a Câmara dos Deputados, quando chegou na Câmara em 2017, não é, por uma represália, porque na realidade, e olha só, a ironia do destino, quem coordenou contra foi o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que à época era líder do PP. Eles queriam muito aprovar o Distritão. E como não conseguiram aprovar o Distritão, disse também agora ninguém vota à federação. Pronto, aí não votaram. Mas a gente conseguiu com que nessa reforma fosse votada na Câmara, porque o Senado já havia aprovado. E, na sequência, o Bolsonaro vetou. E nós conseguimos derrubar o veto, marcar uma sessão para segunda-feira, dia 27, assim, já com um prazo muito curto, o prazo se expirando, porque até o dia 1º, não é? E o que vem a ser a federação? Federação é uma junção de partidos políticos, uma coalizão, a gente pode dizer também, né? Só que não é uma coligação, não é uma coligação feita para eleição. Não, é permanente. Ela tem que durar, ela não tem tempo de vida, ela é permanente. Apenas um partido que integrar alguma federação e quiser sair, só pode fazê-lo depois de 4 anos. Não é? Então, isso é muito importante. Eu costumo dizer
apesar da repetição, que é a politização da política brasileira. Porque aí sim a gente vai ter coligações não de acordo com interesses localizados, momentâneos, muitas vezes oportunistas até, não é? Porque um partido que não tem nada a ver com o outro se coliga. Ou seja, é uma crítica que eu faço a um sistema que nós participamos, não é? Porque a junção ela tem que se dar com base no programa. E federação é isso, né? Então, está aprovada e a possibilidade de criar federações, que é a sua pergunta, ela é muito grande. Mas qual é o caminho que eu estou vendo que vai se desenhando? Nós teremos, principalmente para o lado mais conservador, desses partidos mais liberais, não é? Possíveis fusões. A gente viu ontem, né? Ontem já começou, né? Começou. Você veja um partido enorme. PSL. DEM com PSL, porque eram dois partidos que viviam problemas diferentes. Se juntaram, então ficou um mega partido agora, né? Não sei se permanecerá depois das eleições, ficará. Mas na esquerda e mais no centro, eu creio que a tendência será as federações. Eu sonho muito. E sonho não é só para a eleição, eu sonho mesmo que a gente possa voltar a estar à frente do poder e com uma coalizão progressista muito forte, sabe? Porque eu acho que o que nos desune é muito menos importante do que aquilo que nos une, não é? Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício de atuar juntos. Nós temos programas diferentes, mas lá a longo prazo. No prazo imediato, se você for olhar o que o PSB defende, o que o PCdoB... Essa pauta comum, né? Ela é muito mais fácil da gente visualizar quando a gente enxerga uma eleição nacional, em nível nacional, em termos federais, né? Quando vai para os estados, aí você começa a ver as especificidades de cada lugar. Aí a minha pergunta até que ponto isso pode atrapalhar? Porque ela é uma composição que acontece lá em cima, né? E todos têm que seguir nos estados. Não tem como depois no estado, se tem um partido A com um partido B, tá junto numa federação. Aqui no Amazonas eles estarem separados, pelo que eu entendi, é obrigatório, né? Obrigatório. E em que medida essas particularidades dos estados brasileiros podem impedir, por exemplo, que se configure realmente uma federação, falando especificamente do PCdoB? Você está vendo como é importante isso? Porque as pessoas, elas não vão procurar entrar no partido que facilite mais a sua eleição para vereador, facilite mais a sua eleição para deputado, porque isso não vai mais dar. Elas vão procurar um partido com quem elas tenham uma identidade ideológica, que elas têm identidade ideológica, porque no funcionamento parlamentar, por exemplo, é como se fosse uma única agremiação. Então, todos aqueles estarão presos a uma mesma orientação, terá um único líder, né? Enfim, é claro que a princípio vai ser muito difícil, mas é um processo educativo, né? Que as pessoas... Porque também, lamentavelmente, no Brasil, muitos políticos, eles não sabem o que eles querem. Eles não têm um programa, né? Não têm, assim, uma perspectiva. Eles entram para ser vereador, para ser deputado. Querem chegar lá, né? Não tem, né? E na política não é assim. Na política você tem que ter um programa para o seu município, um programa para o seu país, e não tem como você separar o programa do país para o programa do município, porque você fala aqui Estado, Amazonas, imagina, se a gente tem essa dificuldade no Estado, imagina quando chegar lá é Ovarães. Sim. Aí depois você corre lá para o Arini. Será que né? a federação não é um sonho difícil de ser... Ela vai se acomodando, e eu acho que veio para ficar. Foi muito difícil, eu repito, a aprovação, muito difícil mesmo. Mas vocês não têm ideia do que foi o nosso sofrimento e o nosso empenho. E a gente dizia, porque muitos lá, o governo achou de espalhar, isso aí vai só favorecer o PCdoB. Não é verdade. Aliás, a primeira notícia que veio é de uma possível junção entre Cidadania e PV. Não é? Vai haver essas junções, é o caminho natural para quem... a partir daquela mudança na legislação que teve em 2017, né? Então, eu acho que isso tudo vai se assentando, É igual assim, você coloca um monte de abacaxi num caminhão,
né? A princípio é pouco, mas aí o caminhão começa a andar e vai ajeitando os abacaxis, aí quando você vê, está lá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Na política é assim, é valorizar muito mais do que a pessoa, mas valorizar que programa a pessoa defende, não é? E não adianta achar que mesmo que você está lá no interior, que o seu projeto deva ser diferente do que o projeto do Brasil, porque há uma interligação, né? Senadora, nessa questão da unidade, assim, de você ter essa coerência de atuação municipal, estadual e nacional, como é que o partido consegue acompanhar esse caminho como um todo, né? Vou citar um exemplo de que a gente tem hoje aqui na Câmara Municipal de Manaus, por exemplo. Se hoje a gente tivesse uma federação, provavelmente, imagino, né, que PCdoB e PT talvez estivessem do mesmo lado, talvez estivessem numa federação, mas certamente estariam do mesmo lado. Hoje a gente tem os vereadores desses dois partidos, hoje eles fazem uma base para o prefeito, que é de um partido menor, do Avante, e que defende o presidente Jair Bolsonaro, algo que esses dois partidos combatem veementemente na atuação nacional. Como fazer para trazer essa coerência, essa unidade no caminho como um todo das federações daqui para frente? Porque essa é uma realidade que, né, dificilmente a gente vai conseguir mudar de uma hora para outra. Né? Isso aí você vai começar a operar essas mudanças a partir do momento em que você tiver novas eleições com federações já. As eleições municipais foram as primeiras e as únicas, né, dessas Sim. últimas, que eram proibidas coligações. Sem coligação, né? Então, nós vamos ter que esperar a eleição para ir ver como é que acontece, como é que vai acontecer. Obviamente que vai haver muita mudança de partidos. Uhum. Haverá, eu não tenho dúvida quanto a isso, mesmo que você tenha uma janela agora, então haverá muita acomodação. Agora, a janela, ela é antes da formação das federações, né? Eu entendi que a federação... Não, a federação você pode criar a qualquer tempo. Tá. Se você quiser amanhã criar uma federação, você cria. Aí vai abrir a janela, exatamente, vai abrir a janela mais lá adiante, né? Ou seja, vai ficar tudo amarrado naquele período mínimo de 4 anos. Eu repito, não é o prazo de duração, não. Sim. É eterno, assim, é para sempre. Mas com em 4 anos, qualquer um dos partidos podem sair, não é? E aí ele vai estar se comprometendo. Por exemplo, a gente tem conversado muito com direções de outros partidos, e o ideal é que a gente fizesse uma ampla federação. E coloca o programa na mesa, assim, é a favor desse programa que vocês são? Né? Então vamos nos juntar e vamos caminhar junto. Deixa lá as diferenças ideológicas mais profundas, porque agora nós não estamos discutindo como é que o Brasil vai ser, se a gente é o socialismo, de que jeito. Não, nós ainda estamos na fase de defender um novo projeto nacional de desenvolvimento, e isso une todos. Eu ia perguntar justamente sobre essas diferenças ideológicas, né? A gente vê que o nosso momento político atual, a esquerda, ela está enfraquecida. Então, quais seriam os critérios para juntar, para fazer essa federação entre os partidos? Eu vou discordar de você, viu, Luana? A esquerda não está enfraquecida. Tanto que, se a gente olha todas as pesquisas, é exatamente o candidato de esquerda não, eu quis dizer em questões de mandatos ativos. Mas... Não em questão, previsões futuras. Eu estou falando sobre... Mas aí, veja, mandato é uma coisa muito difícil. Eu, por exemplo, eu aqui, eu sempre fui muito vinculada como uma parlamentar de oposição. Sempre, não é? Até que nós elegemos um presidente em 2002. Ou seja, eu dizia para as pessoas, eu não mudei do governo, não fui para o governo, nós elegemos o governo, não é? Uhum. Agora, mesmo esse período que o Lula se elegeu 2 vezes e tal, a esquerda nunca elegeu a maioria. Nunca elegeu, sempre teve uma minoria. Não é? E a federação, esse é um outro aspecto, ou as federações, ou os partidos maiores. Eu acho que o que a gente precisa inaugurar na política brasileira é exatamente essa coalizão e dar essa governabilidade a partir de projetos, né? A partir de projetos, porque do contrário vai ficar o toma lá e dá cá. E isso, eu digo uma coisa a vocês, quem ficou lá muito tempo, isso existiu e existe agora com muito mais força. Muito mais força. Não sei se vocês já ouviram falar no RP9. RP9 são aquelas tais emendas que criaram, né? É uma coisa louca, gente. Eu nunca tinha ouvido falar e nem sabia que criaram uma emenda de tal de relatores
E essa emenda é só o orçamento todo. Aquilo que não é obrigatório vai para essas emendas. Então, né, aí é uma distribuição. Eu acho que tem que parar com isso. Por exemplo, a nossa bancada do Amazonas é uma bancada muito pequena. Aliás, uma bancada muito prejudicada. Era para a gente ter 10 deputados e nós só temos 8, né? Não sei por que não teve a luta nessa legislatura. Quando nós estávamos lá, que eu estava lá no Senado, a gente lutou muito. Nós ganhamos, lembram? Nós ganhamos no TSE. Mas foi aprovado um projeto de resolução, como é que se diz? Um projeto de resolução desfazendo a decisão do TSE, que estava nos dando os 2 deputados que nos faltam. Aí fizeram uma resolução acabando com aquilo, com a decisão do TSE. O Amazonas acaba, né, subrepresentado. Mas aí eu lembro que à época eles se comprometeram perante exatamente, a regularizar a representatividade brasileira de acordo, ou seja, de acordo com a Constituição, de acordo com a população, não é? Então, esse tipo de coisa a gente precisa. Então, essa bancada, ela tem que se unir em torno de projetos, e não é só na defesa da Zona Franca, é projeto mesmo para ver o que nós queremos da União. O projeto que o Amazonas precisa é a BR-319. O projeto que o Amazonas... É um dos, né? Você está falando hipoteticamente? Ou Não, é um dos, né? Porque esse é muito forte, vem a nossa cabeça, não é? É um dos. Agora, é claro que eu sempre defendi a BR-319 com muito cuidado, porque eu acho que é possível você fazer uma estrada parque, eu acho que é possível você investir muito no entorno da BR, porque fazer por fazer, aí de fato você pode transformar a nossa 319 numa 163, que é muito complicado, né? Não só do ponto de vista ambiental, mas social também. Mas como é que a senhora avalia hoje a atuação da bancada do Amazonas lá no Congresso Nacional? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Eu sei que a senhora teve 20 anos aí de experiência lá em Brasília e agora teve fazendo essa atuação de bastidores aí em relação à aprovação das federações. Como é que a senhora avalia essa atuação hoje? Olha, eu possivelmente serei candidata, né? Então eu acho melhor eu não avaliar, né? Não, porque aí vai estar carregado muito de questões políticas. Deixa para a população avaliar. Melhor assim, né? Já ia, inclusive, chegar nessa pergunta, né? A senhora falou sobre as projeções para as próximas eleições e a pergunta seria, a senhora vem candidata a deputada federal, a senadora, já tem algo fechado? Então, fechado, a gente não tem nada na vida da gente, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Claro que a gente faz planos, a gente projeta e eu, pessoalmente, eu nunca tive planos pessoais, né? Quem me conhece sabe que eu cheguei no parlamento sem querer. Eu fui candidata em 1986, né, a um cargo, porque o partido tinha reconquistado a legalidade em 1985 e eu fui candidata para ajudar uma chapa, né, para ajudar a mostrar que o Partido Comunista não é aquela coisa ruim que dizem, pelo contrário, a gente luta por justiça social, né? É como dizia sempre o Flávio Dino quando estava no partido, mas continua sendo um grande amigo, não é? Se tem alguém que pratica o que está na Bíblia, esse alguém somos nós. Porque eu, sabe, até hoje, mãe da Aruana era professora da universidade, uma pessoa que eu também me inspirei muito, não é? Porque naquela época havia assim, muito compromisso social, eu acho que até maior do que hoje, não é? E quando a gente vive numa sociedade... a sociedade cuja organização política, econômica, social é capitalista, né? Então, Cada um por si, né? Não, e o capital é o mais importante. Eu acho que não, eu acho que as pessoas são mais importantes do que o capital, não é? Então eu comecei a fazer política por causa disso, porque eu entendo que a gente tem muita mudança para operar no nosso país, mas muita mudança para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nunca tive ilusão que o parlamento ou um mandato presidencial ou de governo vai mudar sozinho, não, precisa de muita organização. Mas, então eu sempre fui movida a isso, né? E aí, seja na PPAM, que eu fui da PPAM, no DCE, da Universidade do Amazonas, ou mesmo no parlamento, esse é o meu objetivo, é mostrar e tentar ajudar a organização popular e ver como que a gente avança para transformar a sociedade mesmo, não é? E agora não é diferente. Eu, por exemplo, pensei muito. Fiquei 30 anos ininterruptos no parlamento, né? Não é fácil isso. E quando se trata de mulher,
é mais difícil ainda, né? Eu tenho uma filha que já é médica, trabalha, mas eu não vi o crescimento da minha filha, né? E sempre muito trabalho. Então, parei e pensei, mas a gente vive um momento assim tão singular do nosso país, um momento que eu achava que a gente não ia voltar a viver. Que eu disse, não, eu vou lá. Né? Eu vejo assim, a gente precisa, Aruana, porque, olha, na política é assim, você tem aquelas pessoas que gostam de você, acompanham o seu trabalho, e tem quem não goste. E tem quem, assim, antipatiza mesmo. Agora, em toda a minha vida, mesmo durante o finalzinho da ditadura militar ainda, que eu comecei em 79, né? Então ainda era o presidente Figueiredo. Nunca, as pessoas se respeitavam, né? Se encontravam, adversários se encontravam, mas nossa, esses últimos tempos é muito difícil, porque era xingamento, é violência, e não é só violência de rede, não, é pessoal. As pessoas se achavam no direito de me encontrar e me xingar. Não pode ser assim. A senhora ainda tem sofrido tá isso assim, agora? Isso que eu ia perguntar. Tá. Piorou? Hoje eu estou bem, porque porque tem dia que quando eu falo nisso, assim, sabe? Mas não, gente, olha, tá melhorando. Tá melhorando. Não, nossa, tá muito diferente. Porque quando eu digo que eu andava, era em todos os lugares. Agora, e eram gestos obscenos, né? E vinham assim. Agora não, eu já percebo que. Porque primeiro. As eleições de 2018, elas foram marcadas muito assim no tal do combate à corrupção. Então, é sempre assim, né? No combate à corrupção. E muita coisa se desmontou de lá para cá, com o próprio presidente da República, né? Muitas coisas. Então, eu, sinceramente... Então, as pessoas, elas se retraem mais. Agora, boa parte dessa mobilização, né? De uma parcela que é minoria, mas ainda é expressiva, né? Dessa coisa dos mais raivosos... eles são muito mobilizados por conta, voltando para a questão anterior, dessa coisa do fantasma do comunismo, né? É uma coisa que ainda assusta muita gente. Como que o PCdoB trabalha no dia a dia para desmontar essa imagem de que o comunismo é uma coisa que é ameaçadora, o Brasil esteve a um passo desse abismo? Como é que trabalha isso no dia a dia para, né, tentar trazer as pessoas para um debate mais racional e não no medo? Imagina que o presidente do nosso país, abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas, disse que livrou o Brasil Mas não foi a primeira vez. Sim. O discurso anterior dele, ele frisou isso. Por quê? Porque ele estava falando para os seus. E para os seus é isso. Agora, é engraçado que eles taxam de comunista, não... quem é do PCdoB, mas o ex-presidente Lula é comunista, o padre é comunista, o PSDB é comunista, ou seja... O novo é comunista. O novo é comunista, imagina, o novo, tudo é comunista, entendeu? E olha, eu não gosto da revista Veja, e eu não gosto da revista Veja por uma série de fatores, mas tem algo assim que naquela vez que eu via a revista, eu disse, eu não quero mais saber dessa revista, quando colocou a ex-presidenta na capa, chamando ela de desequilibrada. Se fosse um homem, não faria aquilo. Por mais que fosse oposição, não faria aquilo. Agora, Simone Tebet, senadora, sofreu a mesma coisa. Né? Então, a misoginia, o machismo que a gente vive é uma coisa assim impressionante. Não é? Mas a capa da revista Veja dessa semana, ela mostra como a população vem evoluindo. Ou seja, vem diminuindo o seu grau de inteligência. E a gente está na era da informação em tempo real. Você lembra? Quem daqui teve uma Barça, ou sabe o que é Barça? Sim. Gente, a família que tinha uma Barça era uma coisa muito chique. Era melhor enciclopédia. Hoje a gente tem milhares de Barças na nossa mão. Então isso deveria, muita informação, trazer inteligência, evolução, mas está acontecendo o contrário. Por quê? Porque a carga emotiva que se joga, a carga emotiva, a ideologia que muitas vezes se inventa, ela é tão forte que ela toma conta das pessoas. E como combater isso? E aí veja o comunismo. Né? Gente, nunca teve comunismo no mundo. O comunismo é uma teoria muito distante de uma sociedade tão perfeita que eu não sei quantos milhares de anos precisaremos viver para chegar lá, numa sociedade onde as pessoas vivam tudo no comum, não é? O que fazer para desmontar isso?
O que fazer? Eu acho que, primeiro, a população mais pobre, mais carente, né? Nunca teve acesso aos meios nem de produção e nem de comunicação. Mas avanços nós tivemos, a gente sempre tem avanço. Por quê? Porque chega uma hora que a perversidade contra a maior parte do povo é tão forte que aquela comunicação que tenta embotar o seu pensamento, que tenta lhe desviar do caminho da sua própria libertação, aquela já não faz mais efeito. Chega uma hora que a pessoa não vai mais ouvir ou ler aquilo que o número 5, o número 4, não sei quantos tem, o número 4 escreveu lá no Facebook. Chega uma hora que ela vai dizer, não, eu estou pagando uma gasolina que não dá. Então não é bem assim. Eu não tenho condições mais de comer frango, né? Então não dá, minha vida está muito ruim, eu estou trabalhando feito uma condenada e não tenho uma proteção social. Porque se a gente for olhar o que vem acontecendo de 2016 para cá, é tudo retrocesso para o povo. Tudo retrocesso para o povo. Né? É uma coisa assim, impressionante. Vocês lembram, quando nasceu a CLT, por que nasceu a CLT? A consolidação das leis de trabalho. Porque as pessoas tinham que ter uma carga horária de trabalho definida. Elas tinham que ter um direito a um descanso anual, receber um salário, um pouquinho a mais. Elas tinham esse direito. Ficar doente, elas tinham que ter uma proteção. Cadê isso? O que é o Uber? O que são esses aplicativos que estão funcionando para tudo? Nós estamos voltando, gente. Então, como que a gente combate? É um ciclo, porque a vida não é uma estrada reta, né? É uma estrada que vai. Sabe que um dia desse me mandaram, sabe uma coisa? Vou postar esse negócio aqui. Um discurso do Collor de Mello. Gente, se você fechar assim o olho e botar aquele negócio que muda a voz da pessoa, parecia o Bolsonaro falando. Né? Porque o patriotismo, porque não sei o quê, porque o comunismo e no socialismo. Então, é isso. A gente tem que investir na formação e na informação. Só que eu digo o seguinte a vocês: por mais que a gente invista, nós nunca chegaremos ao nível deles, porque eles são os proprietários disso. Tá aí, ó, esses dias teve depoimento lá nos Estados Unidos do maior milionário do mundo, que é o dono do Facebook, do Instagram, não é? E que eles te colocam, você que está lá é um usuário lá daqueles, eles te colocam na frente de quem eles quiserem. Se eles quiserem te colocar na frente de 100, eles colocam. Se quiserem colocar de 100 mil, eles colocam. Se não quiser te colocar, eles também não te colocam. Eles têm o poder de mando. Mas isso não é suficiente, porque chega uma hora que a situação é tão difícil do povo, se impõe mesmo. Que a realidade se impõe, que aí há uma explosão, mesmo contra esse poder que eles têm. Vanessa, na eleição de 2010, você teve 672 mil votos. Em 2018, 373. Olhando hoje, assim, para trás, você consegue dizer o que teve de diferente entre as duas para ter uma diferença tão grande para menos de votos? Nossa, muita coisa de diferente. Mas primeiro eu quero dizer o seguinte: 370 e poucos mil votos, quase 400. Dos votos válidos, quase 400, quase 400 mil votos, foi muito voto. Eu, sinceramente, depois eu olhei o mapa, eu ganhei, por exemplo, em municípios como Parintins. Me pergunte quem que me apoiava em Parintins. Ninguém. Ninguém me apoiava em Parintins. Eu não tinha apoio de nenhum deputado forte. Tinha, sim, companheiros, vereador, alguma outra, vereadora Vanessa, por exemplo. Né? Assim, era quem me apoiava. Mas, Maués, Silves, ganhei em alguns municípios, não é? E o que aconteceu nas eleições de 2018? Primeiro é isso que a gente está falando aqui, essa onda de desinformação. Tudo que a gente vem vivendo no país, eu colocaria como um marco o ano de 2013. O ano de 2013, quando tiveram aquelas manifestações que diziam que aquilo era espontâneo, aquilo não tinha nada de espontaneidade. Quando o gigante estava acordando. Exatamente, né? Aquilo não tinha nada. Era todo o tempo no seu celular que você recebia. E aqueles disparos vinham de algum lugar. Aí manifestações que começaram com protesto de
preço de passagem de ônibus, mas que não queria sindicato, não queria entidade, não queria partido, não queria nada. Engraçado, aqueles lá hoje são tudo de partido, de onde é que veio o novo? Deputados financiados pelo grande capital. Aliás, aquela Vaza Jato, a Vaza Jato nos ajudou muito. Entre as mensagens dessa Vaza Jato, e foram muitas, tem uma lá daquele procurador, como é o nome dele? Do PowerPoint. Dallagnol. O Dallagnol. Tem uma mensagem dele logo após o primeiro turno das eleições, dizendo que foi ótimo. Citando a senhora. Né? Exatamente. Olha, já não vai voltar Dilma, não vai voltar Requião, não vai voltar Lindbergh, não vai voltar Graziotin. Né? E mais alguns nomes que eu não lembro que ele citou. Então, a gente foi vítima. E aqui no estado do Amazonas... No processo de impeachment, a senhora passou por um desgaste também ali junto com a presidente, porque era sempre uma voz muito firme. Né, então, aqui no Amazonas, tudo veio para mim. Tudo. Não teve outra pessoa. Diga qual foi o outro parlamentar em nível estadual, em nível federal, que tivesse sido associado a isso. E isso foi uma opção que eu fiz. Porque aquilo que eu disse a vocês, eu estou lá para defender trabalhador, para defender mulher, e eu tenho, assim, plena convicção. Hoje tem uma matéria muito importante, que acho que foi num desses grandes sites de notícias, não sei qual exatamente, que mostra que, assim, o título da matéria não houve, depois da reforma trabalhista, aquele boom de crescimento de empregos prometidos. E aumentou a informalidade. A gente já sabia. A gente já sabia disso. A reforma trabalhista não era para criar emprego. Não. A reforma trabalhista era para tirar direito. Né? Então, eu me posicionei daquele jeito. Aonde as pessoas não foram tão contaminadas como em algumas localidades do interior, aí foi que eu avancei mais. Mas houve essa contaminação. Então, eu digo que desde 2013 a gente sofre muito. E os maiores alvos foi uma presidente que perdeu o mandato sem ter cometido um crime. Hoje ninguém mais questiona se foi golpe ou não foi. Todo mundo sabe que foi golpe. Todo mundo sabe que foi golpe. Aliás, participei de uma entrevista um dia desse e uma pessoa muito inteligente lá, ligada a um senador, diz, não, porque o senador me dizia que se fosse outro presidente não teria caído, é porque a Dilma não conversava, porque ela não era política, ou seja, era por causa disso, eles tomaram uma decisão política de tirá-lo. Mas para quê? De tirá-la? Para quê? E na sequência veio a prisão do presidente Lula, porque senão é aquela velha história, você nada e morre na praia, porque ele venceria as eleições, né? E eles precisavam continuar no poder para fazer o que estão fazendo. Gente, eles estão destruindo o Brasil. A nossa energia, não quero nem falar do Brasil, vamos falar da gente. Ela está privatizada totalmente. Por enquanto, pela formatação da lei que determinou a privatização, as empresas privadas que estão atuando no setor recebem ainda muita injeção de recurso público. E quando isso acabar? Como é que vai manter a energia lá no interior? Quer dizer que os municípios do interior, em Amundá, São Gabriel da Cachoeira, eles são municípios capazes de gerar energia de forma autossuficiente? Não são. Está aí, gente. E tem uma estrutura bem deficitária hoje, mesmo com toda essa injeção. Vendendo tudo, entregando a preço de banana. A preço de banana. É gasoduto, é tudo que a gente construiu a duras penas. Você veja, a gasolina e o diesel, e os combustíveis como um todo, R$7 e poucos o litro, gente. Ainda vem o presidente e diz, culpa do ICMS. O ICMS nos estados, a diferença, não são todos alíquotas diferentes, mas há mais de 20 anos as alíquotas não se movem, são as mesmas. No Amazonas desde 1997. Desde 97. Então agora, esse culpado? É alto? O tributo é alto. Mas é a da maior arrecadação que o Estado tem, que deveria fazer saúde, deveria fazer educação. O que eleva o preço da gasolina é o dólar. Agora, como é que alguém... Aruana, eu estava mexendo nas minhas coisas um dia desse, estava olhando. Em 2016, eu apresentei uma proposta de investigação para investigar a nova política de preços da Petrobras. Porque quem ganha com isso são os acionistas, porque eles venderam de 2016 para cá a maior parte das ações. Então, são os privados que ganham com isso.
Então, eu faria, a gente está voltando lá, o que atrapalhou, né? Então, primeiro é isso, politicamente, a gente foi muito vítima, eu fui e sabia. Segundo, tivemos um outro problema político aqui no Amazonas, que eu fiquei muito só. Eu fiquei isolado. Vocês lembram que na véspera das coligações, durante o período das coligações, eu fiquei sabendo pela imprensa que a gente não comporia mais a coligação que nós construímos. Nós construímos a coligação. A gente construiu, porque se dependesse de outros partidos, a coligação não teria saído. E não tiveram a sinceridade de dizer, olha, você não tem vaga aqui para deputado. Então, dentro desse próprio partido, né, que é aliado e tudo mais, eu sofri muito. Então, por isso que eu fico com a quantidade de voto que eu tive, que foi muito grande. Para quem não tinha recurso, para quem não tinha aliança. Nossa, eu lembro que na época, muita gente dizia, nossa, tem um outro candidato que quer ser, mas ela não deixa, porque foi isso que espalharam, né? Então, eu acho que eu fui uma gigante ali, com muito voto, sabe? Sofri muito, sei que muita gente sofreu comigo também, mas as coisas estão mudando e espero que mudem para melhor. Para mudarem, se a senhora for candidata a deputada federal, seriam necessários quantos votos aí na sua contabilidade aí? Olha, depende, né? Depende, porque federação é algo possível, mas não é algo já dado, consolidado. Isso a gente vai ter que ver como faz, não é? Mas a legislação hoje, como é que ficou depois da reforma? Mudou um pouco do que era nas últimas eleições. Então, um partido político, ele precisa, para eleger um deputado, alcançar pelo menos 80% do... Votos válidos. Não, do 80% do quociente eleitoral. Então, digamos, se o quociente eleitoral no Amazonas for de 200 mil, vamos arredondar aqui, 80% de 200 mil é menos 40, 160 mil, né? É isso? 160 mil. Precisa, e o candidato individualmente tem que ter 20% dos votos do quociente, ou seja, 20% de 200 mil seria 40 mil votos, né? Os 20% nunca nenhum deputado se elegeu menos do que isso. O que pega é isso, né? Então, é óbvio que nós estamos nos preparando para todo e qualquer cenário, né? A gente, se não tiver coligação, se não tiver federação, a gente vai trabalhar com uma chapa própria, né? Vamos trabalhar com uma chapa boa, ou seja, e vamos ver, né? E é isso, eu espero que o que marque essa próxima eleição seja aquilo que você está defendendo, o projeto, né? O projeto 2014, por exemplo, que era Aécio contra Dilma, foi muito difícil, eu me lembro que no segundo turno era assim um debate, mas era um debate bonito de ver, porque era um debate de projeto. Ele dizia, não, tem que privatizar. Ela dizia, não pode privatizar. Não, porque é isso. Você sabe, eu sou da área de saúde. Eu ficava doente em ver que eles estavam preparando a privatização dos 2 maiores laboratórios públicos que a gente tem. Farmanguinhos, que é da Fiocruz, e em São Paulo estava pronto o edital do leilão lá de licitação para a privatização do Butantan. Por que eles voltaram atrás? Porque na hora da dificuldade, não é o privado que vai te ajudar. Aliás, falar de notícia, outra notícia. Diz que um senhor que ficou 2 meses, não sei quanto tempo, numa UTI. Vocês viram? Eu vi. Está devendo 2 milhões e 600 mil. Saiu da UTI devendo 2 milhões. Você veja, é cruel. Porque não tinha vaga no hospital. Então, é isso que um dia as pessoas vão se conscientizar. É isso que elas vão se conscientizar. Então, quando chega alguém que sobe num carro e diz, eu sou de direita, eu sou conservador, já pensou? Está defendendo isso. Então, vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber quem é que está do seu lado e quem não está. Senadora, nós temos dentro da coluna do Sim Não, do jornal impresso mesmo, a seção Sobe e Desce, né? Que a gente elege uma personalidade, um político, alguma situação que esteja acontecendo para subir, que seja positivo, e no Desce, claro, o oposto, algo que seja negativo. Se a senhora, senadora, fosse a editora do jornal A Crítica hoje, por um dia, e tivesse que eleger 2 pessoas para subir, ou duas pessoas... Uma pessoa. Eu já quero fazer todo o nosso trabalho já, né? Um sobe e um desce. Um sobe e um desce. Quem seria essa pessoa que você subiria e quem você desceria?
Olha, você precisa padecer, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Não tenho dúvida nenhuma. Para subir, porque eu tenho tantas pessoas que eu gostaria que subissem, que vai ficar um pouco mais difícil eu dizer aqui, mas padecer é o Bolsonaro. Né? Hoje, quando a gente fala assim, faz manifestação contra ele, é porque ele é que representa todos os males do Brasil. Ele representa todos. Então, se para a gente poder superar uma série de problemas, e problemas que o povo vive no dia a dia, que a mulher, dona de casa, sofre, porque não tem emprego, porque mal consegue uma faxina ou outra para sustentar as duras penas da sua família. É disso que nós estamos falando, né? É disso que nós estamos falando, de melhorar a vida do povo. Então, o Bolsonaro desce sem dúvida nenhuma. E o que subiria? O que subiria, eu acho que, por exemplo, eu admiro pela sua amplitude, quero que fique bem claro, pela sua amplitude, que é o presidente Lula, o ex-presidente Lula, pela amplitude, porque é alguém que tenha ficado na cadeia por 600 dias praticamente, foram quantos? Foram 600 e poucos dias, ou quase 600 dias. Geralmente é uma pessoa que sabe que está lá de forma injusta. A pessoa teria tudo para sair de lá e virar as costas. Não, mas ele está tendo a capacidade de conversar e está sofrendo crítica por isso, né? Tendo a capacidade de conversar com todos. Porque, no fundo, ele sabe que os iguais a ele, ou os que são mais próximos a ele, não somaram força suficiente ainda para a gente fazer uma virada. E a gente tem que colocar à frente de qualquer coisa hoje a defesa do Brasil e a defesa da vida, né? Então, por isso que vocês mas em 2016 a senhora ficou sozinha. Eu fiquei sozinha, fui a única da bancada. Agora, nem por isso eu deixo de conversar, porque o 2016 ficou lá atrás. Nós temos agora o 2021, 2022, temos um completo irresponsável no poder. Não é só porque cria esses factoides, porque fala besteira. Convivi com o Bolsonaro 20 anos. Eu nunca viajei com ele aqui para o nosso estado várias vezes, inclusive. Atividades das Forças Armadas, nunca troquei palavra com ele, não era eu, ninguém trocava palavra com ele, porque ele só se manifestava assim para esculhambar a mulher, esculhambar os homossexuais, enaltecer a ditadura, o Ustra, que é o maior líder dele, um torturador, não é? Então, é isso que tem que nos mover, esse espírito de a gente deixar o que ficou e olhar para frente, que nós temos um país muito rico, um país muito grande, mas de uma gente que está empobrecendo muito. Voltamos para o mapa da miséria, voltamos para o mapa da fome. Cadê os nossos programas de casas populares? Né? Hoje, quem ganha até 2.000 não acessa mais a possibilidade de ter uma casa própria. Ou seja, mudaram tanto a política que só aquele que ganha um pouquinho melhor. É o inverso, uma política que devia servir para o povo serve cada vez a um número menor de pessoas. Então, eu admiro muito ele por essa questão, né? Essa amplitude, essa forma generosa como ele vem tratando, como ele vem se portando. Pega o exemplo do Ciro. O Ciro, adoro o Ciro pessoalmente, também convivi muito com o Ciro Gomes, né? Mas é algo assim que destoa de tudo, né? Claro, também não concordo com o que fizeram com ele, pelo contrário, acho que nós temos que trazê-lo para cá, mas não é a postura que um brasileiro, um verdadeiro patriota, uma verdadeira patriota tem que ter. Porque engraçado, essas palavras, patriotismo, família, tá tudo lá de lá. Que família, gente? Que patriotismo que eles têm, estão vendendo nosso patrimônio, estão trazendo a miséria para o povo, né? Então, eu colocaria essas duas pessoas. Bom, obrigada. Então é isso? Chegamos ao fim de mais um episódio. Queremos agradecer a sua presença, senadora. Obrigada por ter vindo aqui. Se você quiser dar suas últimas considerações, palavras finais, fique à vontade, esse é o momento. Não, eu agradeço muito. Eu quero concluir do jeito que eu comecei. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque é muito difícil, né? É muito difícil a gente falar com um número grande de pessoas e a crítica, eu aqui conversando com vocês e me lembrando que em 1986
O velho Calderaro foi um dos nossos grandes colaboradores. A gente era muito jovem, já numa campanha eleitoral, sem nada, e ele nos ajudava muito, né? E a TV A Crítica nos era emprestada. Era aqui, a TV A Crítica era aqui. O jornal era na Lobo da Almada, mas a TV A Crítica era aqui. A gente só podia vir de madrugada, porque era ocupado o dia inteiro. E o tempo era tão pequenininho que daí a única coisa que a gente fazia, uma cadeira dessa, assim, a gente virava, assim, aparecia o rosto da gente, aquilo era o programa da televisão, sabe? Então, a história que vocês que são mais jovens, né? Os três aqui, até a Aruana, que são mais jovens, mas vocês conhecem essa história, né? E esse papel importante do Calderaro, do meio de comunicação, que teve na construção da democracia do nosso Estado. Então é muito bom estar de volta com vocês aqui. Tá certo, obrigada. Quero lembrar quem está nos ouvindo que toda semana tem episódio do Sim Não nas plataformas digitais, do Spotify e no YouTube. Sigam-nos, acessem o nosso Instagram, que é o Sim e Não Digital, @Sim Não Digital. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau, Aruana, Dante. Tchau, gente. Obrigado, senadora. Até a próxima.